Pessoal, com muito prazer que venho apresentar para vocês o meu mais novo livro, Tributação das Transações Financeiras, Financial Transaction Tax e suas espécies. Já está disponível para aquisição esse livro na plataforma da Amazon, em meio digital, sendo que na página desse livro consta lá na plataforma da Amazon um resumo das principais ideias que orientaram a produção desse texto. De onde partiu a ideia para escrever esse livro? Olhando a literatura de tributação das transações financeiras, eu fui percebendo que existe uma certa confusão conceitual ao se tratar das diversas hipóteses de tributos que orientam a cobrança operação a operação no mercado financeiro e de capitais. E aí eu fui percebendo que alguns tributos tinham similaridades, e daí se poder chamar esses tributos de tributos sobre transações financeiras, sendo que outros que eram confundidos com esse racional de transações financeiras deveriam ser colocados à parte. Daí me veio a ideia de estruturar uma classificação dos tributos sobre transações financeiras do modo que aparece na página 90, 91 desse meu livro, colocando em colunas as modalidades de tributos que existem sobre transações financeiras na experiência brasileira e na experiência internacional também. Eu percebi que em material técnico produzido pelo Banco Mundial, pela OCDE, pela Comunidade Europeia, que ora os tributos sobre transações financeiras eram chamados de FTT como espécies, ora como um gênero de tributos. Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi criar um conceito de FTT, Financial Transaction Tax, tributo sobre transações financeiras, para que nós tenhamos um gênero de tributos dessa modalidade, que incide transação a transação. E identifiquei espécies de FTT que são tratados na literatura internacional como SDT, Security Transaction Tax, como BTT, Bank Transaction Tax e APTT, Automated Payment Transaction Tax. 3 espécies de tributos sobre transações financeiras que demandam uma definição para cada um deles, não é? Para se distinguir como que se pratica cada uma dessas cobranças. E descobri que outros tributos chamados sobre transações financeiras não poderiam se enquadrar nesse conceito, seja porque são cobrados no mercado financeiro, mas não são cobrados transação a transação, como é o caso do Stamp Duty Tax, o SDT, seja porque são cobrados das instituições financeiras e não produto a produto, como é o caso do Financial Activities Tax, FAT. Então, coloquei essas 5 espécies de tributos num quadro e aí fui comentando a experiência brasileira sobre cada um desses tributos. Na coluna do Security Transaction Tax, STT, eu coloquei o IOF, que é cobrado no Brasil desde a década de 60, sobre operações com títulos e valores imobiliários, operações com câmbio, operações de seguros e operações de crédito e operações com ouro ativo financeiro. Então nós temos um Financial Transaction Tax cobrado no Brasil desde a década de 60, que é o IOF, uma espécie de STT. Um FTT da modalidade STT. Também identifiquei na experiência brasileira um FTT, um Financial Transaction Tax, da modalidade BTT, Bank Transaction Tax, que é a antiga CPMF, a extinta CPMF. É um tributo cobrado também sobre débito em transações bancárias. E identifiquei como uma terceira possibilidade de tributo esse que o Paulo Guedes vem chamando, o ministro da Economia Paulo Guedes e também o professor Marcos Sintra da FGV, de APTT, Automated Payment Transaction Tax, tributo sobre pagamentos eletrônicos, com uma particularidade em relação ao CPMF de que ele pode ser cobrado não apenas no meio bancário, mas valendo-se de qualquer novo meio de pagamento ou pagamento digital ou eletrônico feito por marketplaces e plataformas de negócios eletrônicos, não é? Com isso, eu procurei trazer
uma racionalidade que pudesse distinguir os vários tributos praticados no mundo e reuni-los naquilo que eles têm de similar em espécies tributárias específicas, né, particularmente essas três que eu falei para vocês, STT, BTT e APTT, não é? E também trazer alguma racionalidade para esse debate que diz respeito a IOF, extinta CPMF e imposto sobre pagamentos, trazendo base teórica para essa discussão, que hoje, infelizmente, no Brasil está concentrada de modo muito emocional, num debate como se fosse um comentário de jogo de futebol, não é? Onde todo mundo dá opinião sem base referencial nenhuma, sem base teórica nenhuma, e ignorando, inclusive, a experiência internacional e os estudos internacionais que são produzidos a respeito dessa modalidade de tributação sobre transações financeiras. Então, uma primeira preocupação minha foi desmistificar as discussões sobre imposto sobre pagamentos e CPMF, para se dizer que essas discussões existem pelo mundo no plano teórico e países também cobram esses tributos. Também para dizer que existe um tributo similar cobrado no Brasil, similar à CPMF, o imposto sobre pagamentos, que é o IOF, imposto contra o qual ninguém reclama, não é? Você tem uma outra queixa de um teórico, um economista ou outro, mas não existe gritaria contra a cobrança de IOF, não é? De forma que é incompreensível esse debate emocional todo que se tem contra a CPMF e contra a ideia de imposto sobre pagamentos. Também eu quis, com uma pretensão mais ambiciosa, trazer racionalidade para as discussões sobre essa modalidade de tributos no mundo, porque os papers técnicos produzidos a respeito não fazem essa separação que eu proponho, colocando racionais similares em cada uma das caixinhas desses três tributos que eu apresento. E também não distinguem desses tributos sobre transações financeiras outros tributos cobrados no mercado financeiro de capitais que não tem nada a ver com transações financeiras propriamente ditas. Então, tá aí a utilidade do meu estudo, que é trazer um pouco de racionalidade nessas discussões sobre transações financeiras. Para quem é do mercado financeiro e de capitais, nós temos aqui um trabalho que pode ser utilizado como um referencial teórico importante. Para os políticos que estão debatendo no Congresso Nacional a viabilidade da implantação de um tributo sobre pagamentos, nós temos também aqui uma base teórica oferecida. Para os economistas e juristas curiosos do assunto, nós temos também um material de referencial, como um referencial teórico aqui, bom para ser consultado, e para todos aqueles que querem fundamentar melhor as suas ideias a respeito desse assunto, que não tem nada de amaldiçoado como se é pregado aqui no Brasil, sendo apenas mais uma ideia que todo curioso enfrenta para poder conhecer mais profundamente sobre o que está falando. Tá legal? Então está disponível meu livro na plataforma da Amazon. Espero que vocês façam um bom proveito na sua leitura.